não lembra? Sempre tem disputa de petróleo, da China, comercializa para cá, comercializa para lá. O próprio Brasil agora anunciou um aumento de imposto de exportação para ver se reduz o preço da carne, mas aí é por uma questão da carne não, dos alimentos, mas aí é por uma questão de mercado interno. Então, barreiras alfandegárias, os países sempre usaram em matéria de guerra comercial. A tarifa alfandegária, aí talvez seja um pouco, talvez comece um pouquinho explicando o que é uma tarifa alfandegária, são os impostos de importação e de exportação, quando a gente fala de tarifa alfandegária. Ó, teu produto vem para cá, ele vem com importação assim. E você tem os acordos regionais, além dos acordos bilaterais. Os acordos que você faz entre os países, ó, eu vendo minha laranja, você compra o petróleo, eu vendo algodão e você compra borracha, e aí você tem os bilaterais, você tem os acordos regionais, como o Mercosul, como a NAFTA, como o BRICS. E isso acaba, porque eu sinto um pouco da política de Trump, é que não está muito se importando com isso, não, né? Foi uma política de... Eu gosto da sua maneira diplomática de falar, gostei. Mas por isso eu trabalho com direito internacional privado e não com direito internacional público. No direito internacional privado, a gente não precisa ser tão diplomática. A diplomacia a gente deixa o direito internacional público. Juliette aí, direito internacional público, para explicar um pouco para a gente. Então, Nadia Alice, foi excelente sua introdução, porque estamos realmente dentro de pelo menos essa atitude de Donald Trump, o novo presidente estadunidense, é um bom presságio para o que nós chamamos de guerra comercial, que você falou muito bem. E essa guerra comercial sempre existiu, nos tempos remotos, de várias maneiras, mas realmente o Donald Trump, ao chegar no poder, queria impressionar seu eleitorado, chegou em posição muito forte e é o método dele de pressionar, chantagear, xingar, e realmente isso foi um baque. Todo mundo esperava, mas ainda foi uma surpresa de ter adotado em poucos dias tantos decretos, que aparentemente presidenciais, que foram preparados com antecedência, muitos violando o direito internacional, violando o próprio direito estadunidense, como, por exemplo, sobre ele queria, via um decreto presidencial, mudar o 14ª emenda da Constituição norte-americana ao suprir o critério do ius soli, o direito do solo para adquirir a nacionalidade americana. O próprio juiz que ele nomeou, aliás, foi ele que nomeou um juiz bem conservador, mesmo esse juiz falou, não pode, tem limites. Mas já tem limite. É por isso que eu acho que é tão difícil analisar, porque você não sabe se ele está blefando, se é pura ignorância, se pura provocação, então é muito difícil analisar. Mas nós estamos, pelo menos, no início de uma guerra comercial, pelo menos uma guerra comercial que vai se acentuar. Né? E, como você falou, o aumento das tarifas alfandegárias é somente uma ponta do iceberg nas relações internacionais, dessas tensões que vêm aumentando discretamente há vários anos, porque eu fui ver um site que é pró-livre comércio, que se chama o Global Trade Alert, que ele é interessante, que rastreia qualquer nova ação tomada pelos governos, não somente americanos, que vão afetar
o comércio internacional. E não pense que somente Donald Trump adota medidas assim agressivas, do ponto de vista do comércio internacional, porque esse Global Trade Alert contabilizou cerca de 60 mil medidas protecionistas, 60 mil, introduzidas em todo o mundo desde a crise financeira, lembra que abalou o mundo em 2008, 2009, e essas medidas se multiplicaram desde a crise da Covid. Então, essas tarifas alfandegárias, por exemplo, somente são 7% das medidas protecionistas, mas elas são as mais visíveis, né? As mais provocativas. Mas 56% são mais discretas, mas também vão interferir nesse comércio internacional. Por exemplo, a grande maioria das medidas assume a forma de subsídios. Sim, sim. Por exemplo, a China é campeã em subsidiar suas empresas. Em 2010, não sei se você lembra, no setor fotovoltaico, é assim que você fala? No setor fotovoltaico. O setor fotovoltaico europeu e americano ficaram com grandes problemas, a concorrência, a grande discrepância de concorrência com a China, porque justamente a China abusava dessas medidas de subsídios, né, para ter mais vantagem e oferecer um produto mais barato. Em outubro de 2024, por exemplo, recentemente, a União Europeia decidiu taxar os veículos elétricos chineses, porque as empresas alemãs, francesas, italianas não conseguem competir com os carros elétricos chineses que recebem muitos subsídios chamados pela União Europeia de injustos, né? O problema é que você tem outras medidas também, né, para criar obstáculo ao livre comércio, né, pregado pela Organização Mundial do Comércio. O problema é comprovar sua existência, mas os estados que são soberanos podem usar o quê? Isenções fiscais, né, para burlar essas leis internacionais, esses tratados bilaterais, por exemplo, né, que prevêem um livre comércio, significa, como Nadia ali você falou muito bem, né, vou abrir minha fronteira para esses produtos e, em contrapartida, vou poder vender outros produtos, etc. Mas os estados podem também usar isenções fiscais, alocação gratuita de terras na área de agricultura, né, vai ajudar muito, contribuições no capital, empréstimos com a taxa zero. Então, esse problema realmente do livre comércio é antigo. E hoje, realmente, os Estados Unidos estão vendo que está perdendo seu primeiro lugar no comércio internacional, sofre uma concorrência muito grande da China, né, que passam na frente, que ameaça sua supremacia, né, que tantas décadas que tinha essa supremacia, hoje está contestada. Né? Eu estou gostando, né? Aliás, com a junção dos BRICS, dos estados do sul global, né, que vão também tentar contestar esse monopólio do dólar, da indústria americana, norte-americana. Então, isso é bem interessante. Sobre esses empréstimos, por exemplo, que descobri em 2019, antes da pandemia, Pequim, a totalidade dos empréstimos representava 83 bilhões de dólares.
Em 2023, o montão de empréstimos bancários à indústria na China atingiu 670 bilhões. Né? Mas os Estados Unidos também estão fazendo isso. Né? Porque lembra que durante a campanha eleitoral, o nosso Donald Trump falava que todo o mundo inteiro enganava os Estados Unidos, né, que são tão ingênuos, tão generosos, etc. Bom, mas o próprio Biden adotou um programa emblemático para ele, que era o Inflation Reduction Act, IRA, que foi adotado em 2022 e que previa o quê? 369 bilhões em subsídios para tecnologias verdes dos Estados Unidos, sujeitos a cláusulas de conteúdo local, para justamente proteger sua indústria nacional. Esses subsídios são chamados de Green New Scam, um jogo de palavra com o Green New Deal. Na Europa, por exemplo, teve uma reação. Então, cada vez que um Estado adota uma medida para proteger seu comércio interno, sua indústria, seus trabalhadores, normalmente vai ter uma reação, né? Ou retaliação, ou outra. Sim. Por exemplo, contra. Vai ter seu contraponto. É isso, né? Que é normal, cada Estado, cada bloco regional vai tentar defender. E na Europa, por exemplo, quando os Estados Unidos adotaram esse Inflation Reduction Act, essa lei a favor da redução da inflação, isso gerou temores de que as empresas europeias do velho continente transferissem sua produção para o território americano e a construir seus carros, os seus produtos diretamente nos Estados Unidos para evitar isso. E foi o que a China fez, que a China deu isenção, deu subsídios e tirou as indústrias dos Estados Unidos e colocou lá, e muitas marcas dos Estados Unidos, a exemplo, aí eu falei algumas que são famosas, como a Nike, como a IBM, fazem seus produtos na China e depois importam para os Estados Unidos. Isso é muito mais barato. É isso. Então, esse protecionismo não podemos ver de maneira automaticamente, de maneira negativa em si. Né? É cada Estado soberano e o papel é proteger seus interesses, bom, mas de maneira inteligente, porque vamos ver que às vezes tem efeitos subversivos, que, por exemplo... Deixa eu só pegar esse gancho seu que você falou agora. Normalmente, os subsídios, as políticas tarifárias, as políticas protecionistas de uma forma como do outra, que são vistas em tese como uma violação do livre comércio, elas têm como finalidade uma proteção de uma indústria, a proteção de um setor. Eu faço isso para aumentar a minha economia, eu faço isso para proteger o meu setor interno. Então, normalmente você tem um fim econômico, um fim social ou um fim vinculado a alguma política econômica relacionado a isso. Tanto que a gente vai falar da OMC daqui a pouco, tal, queria que você falasse um pouco mais à frente, mas esse ponto específico das tarifas que Donald Trump queria impor, que acabou não recuando e que vai adiar por um mês, por enquanto. Contei uma conversa aí tanto com a presidenta do México quanto do presidente do Canadá. Ele não tem como finalidade, não é voltado para um setor, eu estou protegendo o meu setor. Ele tem como contra o México, por exemplo, supostamente eu estou aumentando a tarifa de determinados produtos aleatórios ou escolhidos com base lá no interesse deles, mas porque supostamente o México não proíbe, não cria meios de regular a imigração para os Estados Unidos, ou seja, ele está transferindo para o México uma obrigação de proteção de fronteira que, em tese, é dele. Se eu não quero que imigrantes entrem na minha... Eu que tenho que proteger a minha fronteira, não o meu país vizinho
que vai proteger. Ah, vou punir a Argentina porque está entrando muito venezuelano para comprar a Argentina. Seria mais ou menos assim. Bem, tem uma fronteira ali toda com o México no sul. Mas ele está fazendo isso não por. Você está entendendo? Não por uma proteção econômica, mas sim por uma outra razão que não tem relação com os bens que ele está taxando. É verdade, né, Dialisa? Aliás, foi a surpresa desses Isso. decretos. Né? Porque eu acho que foi por isso que eles chocaram tanto, não pela política protecionista em si, mas o motivo. Ele aumentou as tarifas alfandegárias sobre o aço, sobre alguns produtos, se falou especificamente, porque realmente era o setor que sofria muito em Detroit, etc., nos Estados Unidos. Agora é global, sobre todas as mercadorias, tanto que o secretário lá teve tanta reação que ele começou a abrir exceções. Então, porque os Estados Unidos não são autossuficientes, eles dependem dos produtos importados também, não é? Assim, eu vou proteger essa indústria porque eu preciso proteger essa indústria. Não, ele taxou tudo e tem coisas que são necessárias, tem coisas que são importantes para a própria indústria, para a própria vida nos Estados Unidos, né? Isso. Então, antes de ver quais são as consequências, então vamos ver um pouco a cronologia, como aconteceu. Tá? Bora. Então, o que é interessante, durante todo 2024, campanha eleitoral, e Donald Trump tinha várias obsessões, e uma delas era, além da questão da invasão pelos migrantes, etc., era que o mundo inteiro quer enganar os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm uma dívida de 36 mil bilhões de dólares, e isso porque os Estados Unidos estão fazendo negócios ruins com todo mundo e que ele não quer mais permitir isso. Ele até, durante a campanha eleitoral, houve isso. Ele quer uma taxa alfandegária universal. Ele não falou mais quando se tornou presidente em 20 de janeiro. É porque quer ser presidente no mundo todo. Sim. Mas, por enquanto, ele atacou somente 3 países, por enquanto. Essencialmente, ameaçou então México, como você falou, Canadá e China, que, não é à toa, são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, que respondem por 40% das importações. Inclusive, ele tem um